Para quem não me conhece, eu sou Isabel Piatti. Eu tenho mais de 28 anos dentro da área da estética, artista de formação base. Tenho especialização em cosmetologia. Também fiz especialização em saúde da mulher e humanização e cuidados paliativos. Estarão vendo aqui, não é um modismo, tá, gente? Na cosmetologia, o que ficou no auge agora, no ano de 2024 para 2025, foram exossomas e PDNR. Vocês já pararam para estudar a função de exossomos e a função de PDNR? Vocês já pararam para entender as reações bioquímicas que ocorrem na pele? Para saber se os ativos que o marketing vende para você não são simplesmente apelos de marketing? Então, é mais ou menos isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom, gente? Hoje eu apresento para vocês uma tecnologia inovadora dentro da área da cosmetologia que atua em sinergia para a reestruturação da nossa pele numa formulação sinérgica e com muito carinho estudada para trazer o que há de mais inovador dentro da área da cosmetologia e assim você ter em mãos algo superior ao que hoje está em alta dentro da cosmetologia, que são os exossomas e o PDNR. Então vamos entender de forma bem tranquila quais são essas ações sinérgicas que está sendo oferecido a vocês através do produto chamado Serum Nanofactor, tá bom? Este é o nome do nosso maravilhoso e espetacular lançamento. Ele é um gel que te proporcionará possibilidades de atuação e aplicabilidade em eletrofototermoterapia, ok? Então ele também pode trazer essas possibilidades. E o que seria esse dermocosmético? Qual é a sinergia superior? É isso tudo que eu vou estar apresentando para vocês aqui. O que está sendo apresentado aqui nesse vídeo é uma reação bioquímica que ocorre dentro da nossa pele. Estamos aqui com a maquete da nossa pele, onde está sendo representado através do vídeo na tela da televisão as reações bioquímicas que ocorrem de forma endógena quando nós estimulamos essa pele. De que forma nós estimulamos? Por ações externas, tá? No dia a dia, poluição, radiação solar, radiação de tela de computador, etc e tal. E no consultório de estética, é tudo aquilo que a gente está trazendo como lesões, injúria ou ativações de forma externa também, aonde você pode fazer essas lesões, esses estímulos através de vários tipos de ácidos, que são os famosos peelings, através da eletroterapia com estímulo de ponta diamantada, com estímulo de galvanopuntura, com estímulo de abertura de canais através de microagulhamento, ou lesões e injúrias através do jato de plasma, ou ainda aquecimento pela radiofrequência, pelo ultrassom, em dermologia, enfim, várias tecnologias avançadas. Então nós sempre vamos provocar a nossa pele para fazer com que ela responda e rejuvenesça. Então tudo na estética, uma agressão na nossa pele para que ela responda de forma endógena para reativação de situações endógenas que vão promover rejuvenescimento, clareamento, luminosidade, enfim, fonte da juventude, que é o que a gente busca quando se fala em estímulo de renovação celular. Isso se estende facial, corporal e terapia capilar, tá bom? Então este produto ele consegue abranger de forma versátil todos os tratamentos, capilar, facial e corporal. E aqui, como a gente está percebendo nesse vídeo, conforme ele vai passando, nós temos essas reações endógenas por sequência de período. As primeiras horas, 48, 72, os primeiros dias e semanas, até 21 dias, que se completam ali 3 semanas, ou prolongado em meses. Então a nossa pele sempre está respondendo a estímulos externos que a estética está promovendo para proporcionar um rejuvenescimento facial ou uma resposta do fio capilar, do bulbo capilar, ou
uma resposta da derme para preenchimento e assim ter uma inovação tecnológica com relação ao estímulo que é realizado. Então, tudo que a gente faz aqui, nessa região que a gente consegue enxergar, que é a parte da epiderme, estará sendo respondida aqui na derme e eu estarei tendo reações bioquímicas endógenas na nossa pele, muito conhecida como comunicação celular, muito ações bioquímicas. Aí então a gente entra na situação dos exossomos. O que são os exossomos? São vesículas extracelulares produzidas pelas próprias células, ou seja, reações endógenas, que estará desempenhando um papel crucial na comunicação celular. O exossoma, ele pode ser aplicado topicamente, como já existem nos cosméticos que estão no mercado, mas eles são reações biológicas endógenas que vão aumentar a comunicação intracelular, entre as células, ok? E elas podem também transportar proteínas RNA e lipídios entre as células. Perfeito, eu estou aumentando a comunicação e estou aumentando o transporte entre elas. Endogenamente, porque nossa pele, nosso corpo produz isso, ou quando eu entrego através de dermos cosméticos, não esse, mas o que existem no mercado, e que ali eu tenho uma renovação celular maior. Porém, não é só isso que importa quando eu falo em entrega de ações e propostas de cuidado com a pele. Nós temos que lembrar que a nossa pele, ela não precisa só de comunicação celular, ela precisa de um contexto sinérgico de outras reações que também são importantíssimas para uma aparência jovial, para um estímulo de bulbo capilar, para uma reconstituição de tecido, para o retorno da pele à normalidade após uma agressão, ok? E aí também tem o pDNR. O pDNR é uma sigla, é uma substância derivada do DNA celular. Então vamos lá, estamos aqui na nossa pele, nós temos as nossas células. Célula tem formação de membrana, citoplasma, núcleo. Dentro do núcleo eu tenho o DNA. Essa substância é uma fração do DNA. Se ela é uma fração do DNA, quando ela é aplicada na pele topicamente, ela vai reforçar o que a sua pele já produz de forma endógena. Quando que ela produz essa substância de forma endógena? Naturalmente, dia após dia, mas com o passar do tempo e o envelhecimento da nossa pele, essas reações bioquímicas diminuem. Então, por isso é importante repor o exossomos e repor essa substância polidesoxirribonucleotídeo, que é uma fração do DNA, ok? Porém, quando você faz estimulações externas oriundas de procedimentos estéticos, essa reação endógena aumenta também. Por isso, além dessas duas substâncias, eu tenho que lembrar que eu preciso de outras substâncias para reparar a pele e ali eu ter uma melhora na qualidade de reestruturação de tecido, principalmente após lesões. Que tipos de lesões? Lesões com alta tecnologia, como por exemplo um ultrassom microfocado, um laser de média potência, um laser de alta potência, um laser de baixa potência. Então eu tenho que estar sempre dando muito mais do que simplesmente as reações endógenas. Então vamos lá. Quando eu falo de nutrição ou de equilíbrio do nosso organismo, eu tenho que buscar fora, na nutrição, seja ela no alimento verdadeiro ou na suplementação nutricional através de cápsulas, coisas, vitaminas e substâncias que não são produzidas de forma endógena, tá? Então, exossomos e pDNR têm produção endógena, mas eu tenho que buscar fora agentes nutrientes, ativos nutrientes, que são necessários diariamente serem repostos para que haja um equilíbrio de sustentação de arcabouço na produção feita pela célula de forma endógena. É como se a célula fosse uma mini fábrica. A fábrica, independente do que for a proposta dessa fábrica, ela precisa de um produto base, matéria-prima, para transformar esse produto base em outros subprodutos a serem oferecidos
após a produção da fábrica. Uma fábrica que recebe um ativo, uma matéria-prima e que produz várias outras situações. Ali então estou falando de uma célula-alvo, estou falando de fibroblasto, porque eu já vou chegar lá no fibroblasto. Para isso então eu tenho que oferecer situações de ativos que não são produzidos de forma endógena, mas tem que estar presente na formulação cosmética para que diretamente na nossa pele não vai passar por absorção interna, mas sim a absorção direta pela pele, aonde com veículos em nanotecnologia carregarão esses ativos e a alimentação será direta aos fibroblastos. Então eu vou provocar uma injúria, como apareceu no vídeo, e ali eu vou oferecer muito mais necessidade do que simplesmente aquilo que aparece na reação endógena, que no caso são os exossomas e o pDNR. Mas eu não posso me reter somente a eles. Eu tenho que prestar atenção em tudo que acontece quando eu falo em reações endógenas e necessidade da minha célula-alvo. Por isso, então, nasceu o Serum Nanofactor. Pensando dessa forma de raciocínio clínico e de necessidade de cosmetologia para entregar a célula-alvo, que é o fibroblasto, que está presente na nossa pele e que vai precisar produzir várias substâncias, não somente uma, então a formulação sinérgica do Serum Nanofactor traz exatamente isso, essa versatilidade, aonde é bioidêntico, vamos lá, alta performance, inovação inteligente, vegano, versátil, para todos os tipos de pele, para todas as fases de vida, tá bom? Posso usar em adolescente, posso usar em jovial, pele jovem, posso usar em peles maduras, compatível com todas as necessidades da eletroterapia e em procedimentos ablativos ou minimamente invasivos, e o uso versátil, skincare e profissional, ok? Segurança total. Vamos começar pela segurança dele. Primeiramente, uma embalagem airless, onde eu não tenho contato com oxigênio. Eu vou depositar o produto que sai de dentro da embalagem. Essa embalagem ela tem um êmbolo que vai subindo, vai empurrando o produto para fora e o ar não entra no produto, porque o ar entrará aqui por baixo e vai levar o produto para cima. Então, a segurança da embalagem, além de ser uma embalagem altamente chique, tá bem? Além da segurança da embalagem, a segurança da própria base biocompatível, totalmente livre de xenobióticos, e além de não ter nenhum xenobiótico na base, também não tem fragrância e não tem corante. Por isso, após uma lesão de pele provocada no consultório, eu posso ter confiança total do uso desse produto, porque ele não tem nada que vai provocar ardência na pele que já está lesionada, ok? Além disso, bioidêntico à formação do nosso manto hidrolipídico e barreira cutânea. Então, tudo que a barreira cutânea precisa, ele vai entregar porque ele é idêntico a essa formulação. Biomimético, porque ele vai mimetizar várias reações bioquímicas que vocês viram no vídeo que foi apresentado anteriormente. Essas reações, elas têm fase, durante toda a fase que está acontecendo, ele vai entregando de forma gradativa. Ele não vai chegar e entregar tudo de uma vez, de forma gradativa. E biocompatível à sua pele, ao tecido humano, que é a pele do seu paciente. Ok? Então, quais são essas diversas reações que a pele sofre durante todos os tratamentos que a gente provoca na pele para ela responder e nos entregar uma pele mais jovial? Primeiro deles, a irritabilidade que a gente provoca, tá? Quando você faz um microagulhamento ou qualquer tipo de lesão, injúria, a primeira coisa que acontece não é calor e rubor, a pele fica vermelha e a pele fica quente, tá? Nós estamos provocando um processo inflamatório. Isso significa que aqui dentro, na epiderme e na derme, todas as nossas células nervosas que estão presentes aqui foram estimuladas a dar uma reação. Aí então eu tenho aqui dentro ação neurocosmética. A ação neurocosmética que está aqui dentro nessa sinergia de ativos, ela vai promover um efeito soft-ternizante. Este produto dermocosmético, Serum Nanofactor, traz a proposta do efeito soft-ternizante.
Porque a nossa pele precisa de terapia. Se eu lesionei as células nervosas, eu preciso deitar ela num divã. Eu deito as células nervosas num divã e eu vou fazer uma terapia de skin nela. Quem faz isso? Ativos que vão atuar diretamente na neurocosmética, através do efeito soft ternizante. Ok? Olha, gente, pena que vocês não conseguem sentir essa reação soft ternizante no momento que eu aplico ela aqui na minha mão. Mas já deixo o convite aí para você conhecer esse dermocosmético e entender isso literalmente na sua pele, o efeito soft ternizante. O efeito soft ternizante é influenciar a comunicação dos queratinócitos, melhorar a síntese de proteína, melhorar a comunicação neural, eu vou acalmar todas as células nervosas presentes na nossa pele e ali eu vou ter uma regulação do processo inflamatório. O que vai ocasionar isso como efeito? Se eu lesionei a pele, a minha pele tem tendência a sofrer intercorrências, certo? Usando o Serum Nanofactor, eu vou evitar qualquer tipo de intercorrência, porque eu estou gerenciando as células nervosas com ação neurocosmética soft ternizante. Aí, quando eu falo sobre isso, eu trago aqui que os receptores de sensibilidade da pele, eles vão ser estimulados em todas as propostas de rejuvenescimento da pele que eu ocasiono em consultório, eu como profissional. A partir do momento que eu tenho raciocínio clínico, eu vou usar Serum Nanofactor para amenizar essas reações, esses receptores de sensibilidade e evitar intercorrências. Perfeito? Então ali, ó, o neurocosmético vai reorganizar os lipídios intercelulares, reidratar a pele, renovar a pele e reparar com ação soft ternizante. Gostaram, gente? Vocês podem usar esse termo na proposta de divulgação do consultório de vocês, da clínica de vocês, que vocês têm cosméticos melhores que exossomas e PDNR, porque tem cosméticos que vão proporcionar efeito soft ternizante. Aí, os testes de eficácia. Nós temos ali, comparado a produto placebo, o dermocosmético utilizado com 5 minutos após a aplicação, um produto que traz o efeito soft ternizante, que eu tenho um resultado maior do que o placebo. Então vamos lá. Tempo 0 é o azul escuro. Tempo 5 minutos é o azul claro. Bem, quando eu utilizei um produto com ativos neurocalmantes, eu tive lá um resultado de 47%. Então, com placebo, 24%, com ativo, 5 minutos depois, 47% de efeito calmante. Aqui está com sinal negativo, porque eu estou mostrando que ele teve uma ação muito maior no efeito de irritabilidade, que é um outro efeito estudado, foi em tecido ex vivo, que a ação de hialuronidase, que a hialuronidase é uma enzima que degrada o ácido hialurônico, quando utilizado um placebo, eu tive uma reação de 38,6% da hialuronidase. Quando eu utilizei um ativo composto com a ação de inibição da hialuronidase, eu tive uma ação da hialuronidase somente de 21,4%. Então, eu inibi essa enzima a degradar as substâncias de ácido hialurônico na minha pele. Vocês sabem que ácido hialurônico é muito importante para a pele, para dar principalmente o efeito de preenchimento no arcabouço da derme. Outra situação que a gente analisou aqui foi a proteção das sirtuínas. As sirtuínas são conhecidas como proteína da juventude. Então, quando eu estimulo, eu provoco uma injúria no consultório, seja com qual for a tecnologia que eu estou usando, as sirtuínas elas vão sofrer também, elas vão sofrer um processo de degradação. Se eu usar um cosmético de sinergia ativa, eu estimulo um equilíbrio, provocando intercorrências, porque eu estou protegendo a proteína da juventude, que é a proteína sirtuína. A sirtuína 1 com placebo, vocês podem perceber na imagem que elas estão deficientes no local.
Quando eu utilizo um produto cosmético que protege essa proteína da juventude, eu tenho uma redensificação maior na pele, ok, gente? Então, o que eu tenho ali? Uma reestruturação epidérmica, não somente um aumento do comunicador exossomas e não somente proteção daquela fração que é o PDNR, tá? Eu tenho um contexto muito maior que isso. Aqui eu vou mostrar a questão da involucrina. O placebo mostra que eu tenho uma redução muito grande da involucrina, que são substâncias que dão cimento para as células se reorganizarem. E quando eu uso o produto com esses ativos sinérgico, eu estou aumentando em 88% a mais do que o placebo. Então, vocês conseguem observar aqui na imagem que eu tenho uma proteção, uma quantidade maior de involucrina, que é como se fosse aquele cimento entre as células, dando mais proteção a ela. A mesma coisa com relação a outra substância importante entre as células, que é a locrina. Eu tenho ela ali em 76% mais de proteção do que se eu tivesse utilizando somente um placebo. Lembra que eu falei que a gente tem uma célula-alvo na derme para fazer toda uma proteção e um fornecimento de importantes minerais, aminoácidos e proteínas que são necessárias à formação de várias outras proteínas? De todas essas ações que eu já falei para vocês, quando eu falo em fibroblasto, eu estou falando em proteína de colágeno, elastina, fibrinas, ácido hialurônico, glicosaminoglicanas, tudo isso fazem parte da MEC, matriz extracelular. Tudo isso faz parte da estrutura de sustentação aqui do arcabouço derme. Então, tudo que a gente faz no nosso consultório é ativar essa célula-alvo, que é o fibroblasto. Lembra que eu falei de que adianta ativar a célula se eu não estiver entregando substâncias adequadas a ela, que não é produzido de forma endógena e que eu preciso dar sustentação e dar nutrientes para que ela produza todas as proteínas de arcabouço de sustentação? Então, é isso que está aqui dentro do Serum Nanofactor, ok? Nós temos ação de sinergia, então, óligos-elementos em forma PCA, que traz agente precursor de ação fisiológica da pele, agente precursor de aminoácidos, principalmente prolina e hidroxiprolina, que são dois aminoácidos importantíssimos para a produção de fibra de colágeno, agentes precursores do alfa-quetoglutarato, que também é uma molécula importante no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele é toda essa estrutura de reação bioquímica que aparece na gravura e que a importância dele é mitocondrial. Então, eu estou atingindo também a organela mitocôndria, que que tem a responsabilidade de distribuir tudo isso dentro das células, ativando a produção de tudo que ela age, porque o mitocôndrio é o responsável pela energia celular. E aí, eu tenho os ativos estudados de eficácia do crescimento celular. Então, eu tenho um ganho de crescimento celular através do uso desses ativos. Em que tempo? A partir do momento que eu apliquei o produto, o tempo de até 2 horas, eu tenho um crescimento celular maior. Isso exossoma e PDNR não entregam, ok? Vamos lá. Também foi testado neossíntese de proteína. Gente, quando eu falo neo, eu estou falando novas proteínas. Quando eu falo em síntese, eu estou falando em formação. Então, novas formações de proteínas dentro da nossa pele. O que são proteínas, gente? Colágeno, elastina, reticulina, ácido hialurônico, glicosaminoglicanos de sustentação. Então, não é somente PDNR, não é somente exossomas, eu estou entregando muito mais
Para quê? Para acelerar a regeneração tecidual e assim evitar intercorrências, ok? Então aqui, ó, após 2 horas e após 6 horas de aplicação desse produto, eu tenho ali neossíntese de proteína ativado, porque está em ação sinérgica dos ativos. Aí em seguida, eu mostro para vocês um estudo de eficácia em tecido lesionado, tá? Sofreu uma injúria e eu tenho ali, ó, pele não tratada, olha como está desorganizado todas essas reações bioquímicas internas que a pele sofreu com uma lesão, com uma injúria. E a pele tratada, 2 horas depois, olha como a pele tratada já respondeu de forma adequada. Aqui na parte superior, epiderme e derme, e aqui um estudo de acompanhamento através de microscópio, somente analisando a derme. Olha a reorganização de todas as substâncias presentes na derme que aconteceu ali. Aqui um outro estudo que mostra, através do estímulo de divisão celular para citoestimulação e cicatrização da pele, com alto índice de citoestimulação, onde vocês veem a figura 1 totalmente desorganizado e a figura 2 toda ela com uma cicatrização de melhor qualidade, apresentado aqui também em corte histológico em microscópio, tá? Isso traz o quê? Um dermocosmético de alta performance com pacientes estudados e que trazem esses resultados eficazes. Além disso tudo, em sinergia com todos esses ativos, entraram os fatores de crescimento de terceira geração, o IGF e o EGF. Esses 2 fatores de crescimento de terceira geração é como se eles viessem com um GPS embutido neles, porque eles vão fazer entrega correta, no local correto e de forma gradativa, ou seja, você aplicou o produto, não é somente na hora da aplicação que ele fez o efeito. Os ativos vão permear em nanotecnologia e vão diretamente no local da lesão, fazendo entrega direta em forma GPS, aonde ali eles gradativamente vão liberando as substâncias necessárias para a correção da injúria provocada. E isso, em seguida, você vai observar diminuição de intercorrências nessa injúria. Não vai acontecer inflamação pós-procedimento, inflamação que eu digo, inflamação desordenada. Não vai acontecer reações como, por exemplo, de abertura da pele lesionada ou contaminações indevidas e assim por diante. Aqui os estudos de fator de crescimento epidermal e insulínico mostrados com reações morfológicas de incubação, tá? Os resultados de eficácia. Olha o placebo e olha o fator de crescimento insulínico, quanto estimulou crescimento celular fibroblástico. Além disso, lembra que eu falei que a gente também teve toda a proteção de células neurais, células nervosas? Então eu estou estimulando fibroblasto, eu estou dando matéria-prima organizada para ele transformar em produto final correto, fibras de colágeno de elastina, proteínas de sustentação, e estou também protegendo essas injúrias de intercorrências, ok? E aí então nós temos Serum Nanofactor. Esse sérum é um dermocosmético que traz em sua formulação, nos 50 ml que ele apresenta, 90 mg por grama de ativos de alta performance, que traz resultados imediatos, eficazes, promovendo rejuvenescimento e restabelecimento tecidual sem provocar nenhuma intercorrência, ok? Então é este produto que vai fazer a diferença no seu consultório e na sua clínica. Muito
muito melhor, superior a exossomas e PDNR. Eu não estou dando somente um ativo, eu estou dando uma arma poderosa, versátil a você, para que você possa proporcionar resultados eficazes, resultados de forma imediata e que foge totalmente das intercorrências que podem acontecer no procedimento que vocês realizam no consultório. Mas será que funciona? Todas essas ações em sinergia vai funcionar? Vamos lá, vamos aos resultados. Até agora eu mostrei para vocês a inteligência do desenvolvimento dermocosmético, mas vou apresentar então o que o nosso olho quer ver, os resultados de eficácia, ok? Então, para capilar, nós temos esses resultados aqui. Com o que foi usado? Microagulhamento, efeito delivery, 0,5 milímetros na agulha, só para abertura de canal, e o uso constante do produto Serum Nanofactor. O antes e o depois, um antes e um depois. Rejuvenescedor. Quantos e quantos tratamentos de rejuvenescimento ou full face você realiza em consultório? Seja ele com qual tecnologia for. Aqui nós temos resultados antes e depois. Só para mostrar para vocês a idade desse paciente, dessa paciente, 72 anos. Aquela idade que a gente acha que não tem mais o que fazer, não tem mais saída, né? Não tem mais o que fazer. Olha os resultados de eficácia. No e-book de vocês tem as informações necessárias do que foi feito e do paciente. Em estrias, então eu tenho harmonização facial, eu tenho harmonização corporal. Estria, independente do local que ela aparece, abdômen, glúteo, interno de coxa, lateral de coxa, posterior de braço, mamas, qualquer área corporal. Os resultados são esses. E aqui eu trago para vocês que foi usado também em adolescente. Paciente de 14 anos recebeu resultados de eficácia no tratamento utilizado com tecnologia de abertura de canal, com microagulhamento, e os resultados onde foi eliminado totalmente. É claro, quanto mais nova a estria, mais resultado 100% de eficácia. Quanto mais velha, você não vai ter um resultado 100%, você vai ter parâmetros diferentes. Pós-operatório com deessência. A primeira foto, a parte de cima, foi a abdominoplastia que abriu o corte cirúrgico. A foto de baixo foi mamoplastia, que teve comprometimento, intercorrência e foi acompanhado dentro do consultório estético. Uma das coisas que foi usada foi Serum Nanofactor. Aqui um outro caso de intercorrência de abdominoplastia. Observa que diminuiu também a questão dos hematomas na região das equimoses. O fator de crescimento insulínico, ele ajuda nesse processo de redução, porque ele vai também atuar na derme para fortalecer toda a reindensificação da derme que foi lesionada. E o fator de crescimento epidermal, ele tem ação clareadora, então ele ajudou a melhorar esse quadro também. Além disso, além de pós-operatório de estética, que a gente chama de pós-operatório de cirurgias plásticas, também tivemos resultado de pós-operatório de outros tipos de cirurgias, tá? Aqui foi uma cirurgia de tendão de Aquiles com ruptura e processo inflamatório local. Conseguimos ter retorno com fatores de crescimento, mas também com redensificação de cicatrização de segunda e terceira intenção. O que é cicatrização de primeira intenção? Quando eu tenho tecido próximo um do outro, só corte cirúrgico com pontos, é a primeira intenção. Quando eu tenho segunda e terceira intenção, é quando eu tenho uma abertura e ali eu não consigo mais juntar a pele da lesão somente com tração e ponto cirúrgico. Então eu preciso
que haja uma redensificação desde lá de baixo da musculatura, do tecido adiposo, da derme e da epiderme. Então eu vou ter uma cicatrização de segunda e terceira intenção. Este produto ele pode ser usado para acelerar o processo de cicatrização de segunda e terceira intenção também. Resultados estão aqui. Aí aqui, jato de plasma. Houve uma lesão provocada, uma injúria provocada pela técnica jato de plasma. Uma sessão de jato de plasma e uso contínuo do paciente em casa com Serum Nanofactor. Um outro caso, eu trouxe um caso masculino e trouxe um caso feminino. Uma sessão de jato de plasma com uso contínuo do Serum Nanofactor. Quantas vezes usar no dia? Todas as vezes que você sentir sensibilização ou incômodo que foi provocado pela técnica. A partir dali, você pode usar 2 vezes por semana. Então, nos primeiros 72 horas, 48, 72 horas, você vai usar várias vezes ao dia. A partir do momento que você não tem mais incômodo, você pode usar 2 vezes por dia, ok? Só que lembrando, o nosso produto Serum Nanofactor é dose dependente. Quanto mais você usar, melhor será o resultado. Porém, vamos lembrar que a liberação é gradativa. Se você usou 2 vezes ao dia, liberação gradativa, vai ter continuidade por 2, 4, 6 horas, a liberação dos ativos e a função dos ativos aqui, tá bom? E aqui eu tenho uma cicatrização de uma lesão de uma senhora de 75 anos, uma lesão aberta em tornozelo, que nada fechava essa lesão, e nós tivemos aí um acompanhamento no consultório com microcorrente, placas fixas, LED vermelho, pontual em bordas e Serum Nanofactor de aplicação várias vezes ao dia. E agora aqui em lesão de medicação. Quando se fala em medicação, se fala na pele acneica, por exemplo, do Rakutan. Ele causa lesões na pele. Ele reduz o problema da acne, que é o processo inflamatório, mas ele causa intercorrências, que são lesões distribuídas pela pele facial. E aqui a gente conseguiu contornar. Somente com o uso do produto Serum Nanofactor 3 vezes ao dia. E aí temos também outros tipos de lesões que precisa de uma cicatrização endógena de segunda e terceira intenção, como eu já expliquei para vocês o que é. Aqui nós temos úlceras varicosas. Pode associar a outras tecnologias avançadas que a gente tem, né, microcorrente, LED, etc e tal, e usar este produto para auxiliar no processo de cicatrização. Aqui uma outra lesão que também é necessário cicatrização endógena, com todas aquelas reações que vocês viram no vídeo, só que foi de um acidente de moto que teve uma lesão no tornozelo, ok? E ali a gente conseguiu um resultado em 12 dias após a aplicação diária do produto, uma redução do tamanho da lesão, ok? Certo, gente? Então nós vamos encerrar aqui. Então, ó, faça um print dessa tela aqui, entre em contato conosco e aproveite esse maravilhoso, esse espetacular lançamento que a gente fez, que é superior a Lexosomas e PDNR, e vamos brigar aí com todos os nossos tratamentos, ter resultados de eficácias maravilhosos, evitando intercorrência e fazendo com que os seus pacientes fiquem cada vez mais satisfeitos com o que você oferece na clínica. Além do que, retorno financeiro é garantido para você.